Não me lembro de ter feito um vídeo sobre o gerenciador de carteira e a porcentagem que eu tenho dos investimentos. Inclusive, eu não falei para os inscritos a minha porcentagem em fundos imobiliários, fiagros e ações. Eu não me lembro. Ideia boa. Já sei, eu vou trazer esse vídeo no canal hoje. Fala, investidores! Tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês como está a minha porcentagem dos meus ativos, analisar um pouco do meu gerenciador de carteira, trazendo aí e abrindo portas dessa nova playlist no canal sobre o meu gerenciador de carteira. Exatamente, atualmente eu uso o MyProfit, né, ou MyProfit, como pessoas chamam, como gerenciador de carteira. Ele é um recurso muito interessante, gratuito, vale a pena frisar, que eu uso para gerenciar meus investimentos, minha carteira de investimentos. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês um pouco da porcentagem, dos valores, quais são os ativos, a minha estratégia, tudo isso para ajudar você a melhorar no mundo dos investimentos. Então, se você é novo no canal, se inscreve no canal, pessoal, curte, comenta e compartilha, ajuda muito. Nós estamos rumo à meta de 600 inscritos e eu conto com a sua ajuda na divulgação e no curtir aqui do vídeo, tá bom? Então a gente vai para a tela do meu computador analisar cada detalhe desse gerenciador de carteira importantíssimo. E se você quer que eu traga mais vídeos sobre o gerenciador de carteira, deixa nos comentários uma ideia interessante. Que tal lançar notas de corretagem, lançamentos manuais, fazendo análise dos proventos, vendo dados, porcentagem, tudo isso no gerenciador de carteira a gente consegue ver. Então se você tem interesse, deixa nos comentários. Então sem mais delongas, roda a vinheta! E eu já convido vocês para vir para a tela do meu computador, onde juntos vamos analisar cada detalhe da minha carteira de investimentos. Hoje vocês vão ver tudo. Profit na minha gerenciadora de carteira, né? Nós temos aqui o gráfico, eu adoro esse gráfico aqui, é uma coisa muito massa. Eu tenho fiagros, tenho fundos imobiliários e tenho ações. Você já consegue perceber que do lado aqui tem a porcentagem. Eu vou até botar mais um pouquinho para cá. Do lado aqui tem a porcentagem e vocês conseguem observar. Nessa porcentagem aqui eu tenho 53,98% do meu patrimônio em fundos imobiliários. Em ações eu tenho 30% do meu patrimônio. Fiagros eu possuo 16% do patrimônio. Muitas pessoas não gostam ou não querem ter em carteira fiagros, por ser alto risco, ter grandes volatilidades, sofrer pelo agronegócio, ser uma coisa relacionada a commodities, não tem interesse. Eu, diferentemente dessas pessoas, eu acho que o fiagro é um importante setor de investimento, desde que você não tenha uma concentração muito grande nele, vale a pena sim ter em carteira. Lembrando que esse conteúdo é de caráter educativo, com pretensão alguma de influenciar você a tomar decisões, tá bom? Eu possuo alguns fiagros em carteira, no momento são 2, e a gente vai olhar cada um deles, né? E eu vou mostrar para vocês um pouco da minha estratégia de como eu estou movimentando a minha carteira. Mas vocês já entenderam aqui, né? 16% dos meus ativos são fiagros, 30% ações e 54%, considerando aí 54%, fundos imobiliários. Qual é a minha estratégia hoje? Eu pretendo aumentar um pouco mais dos fundos imobiliários, tendo uma vazão aí para conseguir chegar numa meta mais ou menos aí 60 a 70% do meu patrimônio em fundos imobiliários, pelo fato de que eu acredito que, além de ser pagadores de dividendos, possuem pouca volatilidade e podem ter grandes crescimentos com relação à sua cotação, claro, influenciado pelo mercado. Então, os fundos imobiliários, a minha meta é entre essas duas aqui. As ações, tá ótimo nessa métrica aqui, 30%. Só que aí eu preciso pegar também os fiagros. Atualmente eu tenho grandes concentrações no Fiagro Vigia 11, vocês bem sabem disso. Ele é a maior concentração na minha carteira. Futuramente eu tenho uma estratégia de diminuir um pouco essa concentração e aumentar em fundos imobiliários. Ou seja, quando o Fiagro Vigia 11 atingir as cotações de preço médio acima minha, eu vou vender algumas cotas e vou reinvestir esse valor em fundos imobiliários, tá bom? Diminuindo assim a minha posição em fiagros.
tá bom? Atualmente, pessoal, eu possuo em Fiagros dois ativos. Vocês estão vendo aqui, que é o Vigia 11 e o Rura 11. O Rura 11, atualmente, na minha opinião, é um dos melhores Fiagros da Bolsa, do setor agrícola. Então, ele é gerido pelo Itaú. Eu trouxe recentemente, vou até deixar nos cards aqui, um aporte que eu fiz no Rura 11, né, aumentando um pouco mais a minha participação nele. No entanto, eu tenho grandes pretensões em aumentar mais ainda, porque em contrapartida eu só tenho 80% de alocação de todos os meus Fiagros no Vigia 11 e apenas 19% no Rura 11. A intenção é que eles fiquem 50-50. 50% em cada um, para que eu tenha uma diversificação bem interessante do meu portfólio. Já pegando aqui a parte das ações, as minhas posições em ações são bem grandes, mas, no entanto, são segmentadas a um único tipo de setor, ou poucos setores. Vocês conseguem observar que a Klabin eu tenho 0,34, inclusive não tenho mais interesse na Klabin, não faz parte ainda, por enquanto, do meu perfil agora. A Semin 3 também, 1%. A WIS Seguradora, 3%. A Sanepar, 3,7%. A Brisanet, 4,22%. O Banco ABC, 5,2%. A Semig, 5,46%. A Raizen, recentemente alocada no meu capital. Então, eu vou pegar da Raizen para cima, que foi a última que eu fiz investimento. Todas essas empresas aqui, pessoal, todas essas daqui, elas estão com o seu PVP maior, PVP não, elas estão acima e muito do meu preço médio. Então, todas as vezes que eu vou investir capital, que eu vejo oportunidade, que é a minha estratégia, eu observo algumas empresas ou ações ou fundos imobiliários mais descontados que momentaneamente possa ser que tenha mais oportunidade de aportar. Então, eu acabo deixando de lado essas daqui, esquecendo elas para investimentos, que é uma estratégia que eu sigo. No entanto, eu preciso aumentar mais a minha posição nas empresas que eu tenho aqui em carteira, porque aqui é 3%, eu preciso ter no mínimo 7 ou 8 em cada uma. Então, para ter uma diversificação bem interessante, eu preciso aumentar mais posições nas empresas. Então, essas são as empresas que eu vou ter em carteira, que vão caminhar comigo. No entanto, eu preciso aumentar a posição nela. O que falta aí é a estratégia, né? Conseguir alocar capital e recurso e conseguir aumentar posições, que logo logo vocês vão ver aplicação em ações na carteira do canal também. Já nos fundos imobiliários, pessoal, eu possuo aí quase 54%, mais da metade do meu capital aí em carteira dos fundos imobiliários, né? Eles já estão melhorando. Alguns fundos imobiliários já têm 10%, outros já têm 7%. Aqui a gente precisa só aumentar um pouco mais de posição nesses ativos aqui, ó, para chegar no mínimo 7% em cada. Então, focar mais nesses 4 ativos e aumentar a posição. Recentemente tem comentário no canal falando e pedindo uma análise sobre o BCFF11. E, inclusive, eu vou aproveitar a oportunidade, né, que eu analiso sempre um detalhe bem importante para vocês antes de investir e analisando também para ter mais lucro no momento antes de investir em algum ativo. E eu vou mostrar para vocês a minha estratégia. Então, o BCFF11, eu vou trazer uma análise bem criteriosa dele no canal, inclusive antecipando ou já mostrando um aporte que eu vou fazer nele. Eu preciso aumentar um pouco mais da posição dele e depois o VGHF11, o XPLG11 e o VIGI11. Esses fundos imobiliários precisam sim aumentar capital e o meu aporte neles. O BCFF11 mostrar para vocês um pouco dessa estratégia que eu tenho. Antes de investir em qualquer ativo, eu sempre analiso os valores, a cotação, o dividend yield. Beleza. No entanto, uma coisa bem interessante que eu gosto de frisar aqui é o pagamento dele. Eu sempre observo a data base e a data de pagamento. Então, vamos lá. Hoje é dia 3. Hoje é dia 3, certo? E aí, eu tenho até dia 8, com base no mês passado que ele distribuiu, para decidir comprar ou não o BCFF11. Se eu comprar depois do dia 8, o que vai acontecer? Eu não vou receber o próximo dividendo. Então, com base nessa estratégia, eu já consigo me posicionar. Eu sempre vou olhando o ativo, que é uma dica de ouro para vocês isso aí. Você comprar um ativo antes de ele anunciar dividendo. Ah, mas olha aí, quando ele anuncia dividendo, a cotação cai. Aí eu compro mais barato. Bem, aí é a sua estratégia. Mas a minha forma de investir, ela gira em torno dessa oportunidade de ganhar dividendos
no momento em que eu comprei o ativo, no mesmo mês correspondente. Porque imagine só, você comprou o ativo esse mês, comprou dia 9 do 6. E aí ele anunciou dividendo dia 8. Então você já está fora desse mês inteiro. Vai chegar dia 31 de junho e você não vai receber dividendo. Você só vai receber dividendo quando ele anunciar de novo no dia 9 de julho. Então, essa estratégia para mim vale muito a pena porque eu consigo receber dividendo bem perto da data. Eu consigo comprar o ativo bem perto da data. Então, eu estou esperando aí, ver uma oportunidade, estou de olho nele. Ele está numa cotação interessante, né? Nos últimos 6 meses, ele está sofrendo grandes volatilidades, está sendo negociado aí bem perto das suas mínimas. É um fundo imobiliário que eu tenho um grande apreço, né? Gerido pela BTG Pactual, com seu patrimônio aí de mais de 1,9 bilhões, né? E seu valor patrimonial, valor de mercado aí, 1,7, está com desconto de 0,9 aí no seu PVP, possui mais de 60 milhões em caixa e tem mais de 354 mil cotistas. Então o BCFF11 é um fundo imobiliário para se analisar. Eu vou trazer uma análise no canal, com certeza antes do dia 8, que é quando eu vou estar investindo. Então já fica na agenda aí. Vai ter análise sim do fundo imobiliário do FOF, né? BCFF11. Continuando a análise aqui, pessoal, vocês conseguem observar, né, que depois que eu começar a estrategicamente mudar aqui essas posições aqui em carteira, a gente vai ter a queda das porcentagens de cima, GARI, VISC, GTWR, MXRF. Então, eu trago para vocês essa minha estratégia. O vídeo focado em mostrar um pouco do gerenciador, mostrar um pouco de como eu tenho estratégia de investimento, é dessa parte. Uma coisa interessante que eu queria mostrar para vocês era a minha alocação em recursos dos ativos. Então, você vê aqui, 18% da minha carteira está em imóveis industriais e logísticos, 12% em outros, 12,7% em materiais básicos, 11% em papéis, 8% em serviço financeiro, 7,7% em mistos, shoppings, lajes corporativas, setor do agro, fundos de fundos, utilidade pública, consumo cíclico, petróleo e comunicações. Eu falo muito aqui no canal sobre setores perene. Falo muito sobre os setores BEST, que são bancos, saneamento, telefonia, elétrica e seguro. Então, esses setores para mim são grandes oportunidades na bolsa de valores. Fora que eles têm pouca volatilidade e pagam dividendos. Então, o setor de comunicação hoje, para mim, é um setor que eu preciso estar focado também. Eu não posso esquecer dele. Então, ele está em último aqui. Eu só tenho uma ação do setor de comunicação e tenho pouca posição nela. Eu preciso aumentar. Essa empresa aqui que eu tenho de petróleo, ela não é petróleo, ela é etanol, que é a Raízen, né? No entanto, está aqui como petróleo, mas eu não invisto no petróleo, eu foco mais no etanol. Então, nós temos aí aumentar a posição do setor de comunicação. E com base nessa estratégia, eu trago para vocês algo bem interessante. Atualmente, nós temos aí 4 ações bem interessantes para se analisar do setor de comunicações. A Unifique, a TIM, a Brisanet e a Telefônica, a Vivo. Então, essas 4 ações fazem parte aí do setor BEST, que possam ser bem interessantes para o seu investimento. Então, fiquem de olho e analisem sempre esse tipo de investimento, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Era mais focado para a minha carteira de investimentos e mostrar um pouco do meu gerenciador de carteira, tá bom? Curta, comente e compartilhe, pessoal, para mais pessoas, tá bom? Forte abraço e vamos juntos, rumo à independência financeira.